Senhoras e senhores, estamos de volta. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. É uma honra estar aí com vocês que estão nos acompanhando no YouTube, vocês que estão ao vivo com a gente, ou vocês que estão nos assistindo depois do episódio lançado na terça-feira, às 20 horas. Você que nos acompanha pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Nós, na última semana, não tivemos um episódio, já estávamos com saudade de gravar, de estar aqui à mesa. A primeira coisa que o Rafa fez foi dar um beijo na mesa quando ele chegou. É verdade. E é uma honra estar aqui novamente com vocês. Então, você que está aí assistindo, já deixa o like, tá? Comenta aí no chat, deixa os comentários, ativa o sininho para receber notificação, porque toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai ter um episódio inédito para abençoar a sua vida, edificar a sua casa, a sua família, todo mundo que te cerca. Não é isso, Cauê? É isso aí. Mas hoje a gente está um pouquinho diferente aqui, né? Não sei se vocês repararam, provavelmente sim. Sim. Está faltando um integrante aqui, mas a gente tem uma pessoa diferente na mesa. Que papo é esse, Cauê? A gente deu folga pro Vini. Ele falou que ele estava muito cansado, brincadeira. A gente cansa muito ele. A gente deu folga pro Vini, mas como nós temos amigos maravilhosos e pessoas que têm um coração disposto a servir, nós convidamos o nosso amigo Estevão aqui para estar acompanhando a mesa com a gente, para poder bater um papo com o nosso convidado de hoje. E já foi nosso repórter, já foi nosso, aqui. Já foi nosso entrevistado. Sim. E agora, Anfitrião. segundo ele, é podcaster. Anfitrião podcast. Então, seja bem-vindo, Estevão. Muito obrigado. Só de palmas, você merece. Muito obrado, é uma honra estar aqui ajudando vocês, né? Sempre bom estar servindo e falar sobre Jesus. Quem me conhece sabe que eu falo até pelo cotovelo. Enfim, né? Tá sendo uma honra estar aqui com vocês e que venha mais vezes, né? Legal. Pelo menos por umas 3 semanas aí, eu acho que vai rolar, né? Sim, com certeza. Então a gente vai estar com uma série de episódios durante essas férias aí do Vini, né? É umas férias somente de um feriado prolongado, mas como a gente grava bastante episódio, vocês vão estar acompanhando aí Sim. o Estevão. Umas 3 semanas aí. Né? Eu tenho certeza que... Esse lado da mesa ficou mais bonito, ó. Não queria falar, mas tudo bem. Não, né? já 50% já era. Os outros 50% também, tá, Vini? Então, sempre foi essa Vini, a mesa, gente sempre te foi ama, muito. irmão. É nóis. Aproveita bastante aí, meu. Então, a gente, além do Estevão aqui como novidade, né, podemos dizer assim, na nossa mesa, a gente tem um convidado especial. Antes de mais nada, queria lembrar vocês de seguir a nossa página lá no Instagram, @Juntos na Mesa. Segue a gente lá, acompanhe todas as novidades. Como comentamos, né, estamos aí no Spotify também. Facebook. Então, gente, é deixar o like, compartilhar. Não vai cair o dedo, como a gente falou no último episódio. E com certeza vai abençoar as pessoas aí que a gente precisa para alcançar. Porque esse é o objetivo do podcast, alcançar novas casas, novos lares, pessoas que precisam estar ouvindo o que a gente compartilha aqui, e tudo que a gente fala é sobre Jesus. Dá tempo de até o nosso convidado entrar, sentar, você pegar e mandar o vídeo para o grupo da família, para o grupo da empresa, para o grupo da igreja. Manda pelo menos para uma pessoa, que essa pessoa eu creio que vai ser muito edificada, muito abençoada, a casa vai ser... Jesus vai entrar na casa dessa pessoa da melhor forma possível. Então vai lá, coloca o aviãozinho lá, manda para alguém, não custa nada, deixa o like, compartilha, comenta lá embaixo lá, a gente vai estar orando pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, para que Jesus possa fazer as coisas da melhor maneira possível. Sem mais delongas. Amém. Eu acho que a gente podia aproveitar o Estevão aí como primeira vez como podcaster, anfitrião. Nós vamos... Para fazer as honras e chamar o nosso convidado especial aqui. Por favor, Estevão. Tá certo. Com vocês então, pessoal, Guilherme dos Santos. Aê, seja bem-vindo. Mano. Chega aí, Guilherme. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado. Agradecer pela oportunidade, né, em sentar à mesa para compartilharmos daquilo que nós vivemos, né, que é Jesus. Amém, glória a Deus. Sinta-se à vontade aqui, tá? Para compartilhar o que vier no seu coração. A mesa, né? A gente Como é que a gente costuma falar, Gauí? A casa é minha, mas a mesa é nossa, então fica à vontade. Nossa, daí vai Fique à vontade. postar na próxima foto. Essa Fica à vontade. A partir do momento que entrou aqui e participou do podcast, já é de casa. Já. Né? Já é de casa, a porta está aberta. Pode falar de Já Jesus, adotado. pode ficar à vontade. Isso aí. Legal.
Bom, antes da gente começar, então, a gente vai fazer uma breve oração e daqui a pouco a gente começa as nossas perguntinhas aí para você. Cauê, faz as honras aí pra gente. Pode ser. Jesus, muito obrigado por termos acordado, muito obrigado por termos levantado, muito obrigado por estar tudo bem, Jesus. Muito obrigado por estarmos respirando, Pai, por sentirmos a Tua maravilhosa graça. Senhor amado, muito obrigado pela vida de todos que estão aqui, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela vida do Vini, Pai amado também que não está aqui, mas está em oração pelas nossas vidas. Pai amado, muito obrigado pela disponibilidade, Pai amado do Gui, Senhor, por estar aqui para falar do Teu amor. Senhor amado, que possa ser um momento edificante, que possa ser um momento onde possamos sentir o Teu Espírito Santo falando no nosso coração, Pai. Senhor amado, fica conosco. Nos dá uma manhã abençoada, Senhor amado. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo, Senhor amado, ó Pai querido, e que o Teu Espírito Santo venha visitar, ó Pai amado, a vida de cada um deles, ó Pai. Senhor amado, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, Guilherme, não sei se você teve a oportunidade de estar assistindo alguns episódios aí do nosso podcast. Geralmente a gente costuma abrir logo de cara com uma pergunta que a gente chama de pergunta-chave aqui. E a gente queria ouvir de você o que é mesa para você, o que representa estar à mesa, qual é o significado disso. Pode ser tanto no significado espiritual, significado terreno. A gente queria ouvir um pouquinho de você. Beleza. Mesa, para mim, o entendimento que eu tenho sobre mesa é o principal motivo o motivo por qual ela foi criada, né? Para que foi criada a mesa? Para você se alimentar melhor. Para mim, eu carrego muito isso comigo. Gosto muito de estar na mesa, de ter mesa com amigos, com família, porque é onde você se alimenta, né? Para mim, ali é muito essencial você compartilhar aquilo que Jesus tem falado com você, né? Olhando para um olhar espiritual assim, né? O lado espiritual. Mesa, para mim, é muito essencial. Para mim, é uma prática diária. Costumamente eu tenho isso. E mesa, para mim, basicamente é isso. Legal. E quem é o Guilherme quando ele está à mesa? Guilherme... Pergunta forte. Já começou com polêmica. Eles começaram. Então, o Guilherme, quando está à mesa, algo que o senhor falou muito comigo, que eu tenho entendimento, né? Há momentos na mesa que a gente está para servir, há momentos da mesa que a gente está para se alimentar, né? O encontro de Maria com Isabel, eu aprendi muito com isso, né? Deus falou muito comigo referente à mesa nessa passagem, né? Só vou abrir aqui só pra gente Fica à ver. vontade, fica à Beleza? vontade. Nós temos um cara super crente aqui no... Finalmente. Quem é de aleluia? Aqui em Lucas 1, 39. Vou dar uma lida aqui pra gente, tá? E naqueles dias, levando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E acontece que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Uma pergunta para vocês agora. Eu até anotei aqui para não esquecer. Você viu? Gosto assim. E virou a mesa. Entendi. Eu gosto assim. Aqui nessa passagem, quem visitou quem? Maria visitou Isabel. Certo. Quem é a mais velha? Isabel? Isabel. Quem gerou o filho primeiro? Isabel. Só que quem carregava algo mais poderoso? Maria. Você entende a diferença? Na verdade, quem visitou foi tudo, né? O Espírito Santo sim, visitou... Sim. Mas assim, entre elas, mulheres, né? Uhum. Esse é o entendimento que eu tenho da mesa. Há momentos que nós devemos ser como Maria. Devemos nos sentar à mesa para escutar algo que as pessoas mais experientes, independente que nós carregamos algo mais poderoso, a gente tem que sentar para escutar. Uau. Mas há momentos
que tem pessoas mais imaturas, espirituais, que precisam do nosso conselho, daquilo que nós carregamos. Eu uso muito a mesa para isso. É o entendimento que eu tenho de mesa, de modo geral, é isso. Que um dia você vai oferecer alguma coisa. E sim. no outro dia você vai receber alguma coisa. Isso. Rapaz. Mesa, eu carrego muito isso comigo. O propósito de eu sentar numa mesa não é para falar mal de ninguém. Se não for para falar de Jesus, essa mesa não serve para mim. Eu carrego muito isso comigo. Eu acho que às vezes nós falamos, vamos ter mesa. Não é só uma comunhão. É muito mais que isso. Ali naquele momento, tudo tem que ter um propósito, né? Aquela comunhão. Qual que é o propósito daquela comunhão? E eu carrego muito isso comigo. Acho que é bom nós termos um entendimento do que estamos fazendo, né? Do que estamos falando. Às vezes a gente fala, não, vamos ter mesa, vamos só se reunir. Não é só isso. Não é só comunhão. Não é só comunhão. Eu falei há um tempo atrás, há uns episódios atrás, sobre a questão da mesa ter sido tirada do ambiente familiar. E até levantei alguns dados na época que nos Estados Unidos estavam se fabricando mais mesas para escritório do que mesas para casa. O escritório você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, sim. Você vai oferecer alguma coisa, o seu trabalho, e você vai ficar mais tempo lá do que na sua casa. Mas aí qual que é a mesa mais importante? É a mesa do escritório ou é a mesa da sua casa? Da sua casa. Então é o que você falou. Tipo, cara, se eu sentei na mesa e não tenho algo para oferecer, é porque é que naquela hora não é que eu vou ter algo para oferecer, mas é que Deus tem algo para falar comigo utilizando aquela pessoa. Independente se ela esteja 10, 20, 30, 40, 50 anos. E aí, às vezes, as pessoas caem na questão de mas a pessoa é mais nova e eu não vou aprender mais nada com ela. Não, é ao contrário. Nós aprendemos com todo mundo. Desde que seja uma criança até uma pessoa de 100 anos. Para você ver, né? Como que é difícil hoje em dia ter esse entendimento, independente de idade Sim. da pessoa, né? Isabel teve essa humildade, né? Ela sabia que ela engravidou primeiro, ela sentiu dores de parto primeiro, que ela podia passar para Maria, só que ela teve a humildade e reconheceu que Maria carregava algo mais poderoso. Ou coisa difícil hoje em dia, né? Na verdade, hoje o ego fala mais alto, né? Muito. Porque a pessoa fala assim, eu sei mais do que você, então eu não preciso ouvir de você. Sim. Isso eu falo que acontece no ambiente empresarial, no ambiente familiar, no ambiente da igreja. Acontece, não vamos ser hipócritas porque acontece. Um exemplo. Eu toco mais do que você. Eu consigo fazer notas que você não... E aí, por isso, eu sou... Não, eu não sou... Rafa, eu toco um pouquinho melhor. Cara, se você fizer assim, cara, você vai conseguir atingir uma excelência um pouquinho melhor. O que você acha? Aí você vai lá e faz. Só que aí a gente vai para outro lado. As pessoas também não estão querendo ouvir. As pessoas têm o ego que não deixa ela falar e compartilhar aquilo que ela conhece. Sim. E tem a surdez das outras pessoas que não querem ouvir os conselhos dos mais velhos ou daquelas pessoas que são mais novas e têm algo para oferecer. Humildade, né? Falta humildade. É totalmente o que Jesus veio fazer aqui, né? Porque ele não precisava, se você for olhar por esse lado, assim, não, tipo, eu já sou o Todo-Poderoso, eu já tenho toda a glória, eu já estou assentado no mais sublime trono, eu já sou o rei. Por que eu vou morrer por essas pessoas? Por que eu vou me humilhar? Mas é o amor do Senhor. Sim. E é esse mesmo amor que a gente tem que ter pelas pessoas. Não é porque eu possa parecer algo, não é porque eu possa pertencer a algum lugar que seja maior do que outro, não é porque eu possa ter um título que alguém me deu que seja maior do que o outro, que eu tenho que fazer o oposto do que Jesus fez. Verdade. Porque ele se humilhou. Filipenses 2 diz isso, né? Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser pegado e se esvaziou. Sim. É isso aí. É o negue-se, né? Você tá negando o seu ego, você tá negando, todo o seu conhecimento para se apegar à humildade de Cristo e falar assim, cara, tudo bem, eu sou pós-graduado, um exemplo, eu sou pós-graduado, tenho doutorado, fui para Cambridge, fui para não sei aonde. Para onde?
Cambridge. Ah, Você viu, né? Tá funcionando, hein? Tá funcionando. Nossa, demais, tudo bilíngue. E aí, Estudou pra falar. E aí, cara, você tem toda uma gama, um diploma que, cara, o seu currículo dá 3 folhas. Verdade. Só que o seu ego ocupa mais as folhas do seu currículo do que a humildade. E aí você quer trazer isso para o ambiente de mesa, e aí você fala mais do que você escuta. Verdade. E aí? Cara, Como que fica? você falou isso agora, eu lembrei que há uns anos atrás, foi logo no primeiro ano de faculdade, teve um palestrante que foi lá no Senforp, a gente participou, Orlando Pavani o nome dele. Ele falou algo muito interessante sobre essa questão do currículo, né? E ele é da área de pessoal, ele tem uma consultoria e tal. E ele falou que uma vez estava fazendo um recrutamento, chegou um cara lá com um currículo de 20 páginas. Todo arrogante tacou assim, ó. Aí ele olhou assim pro currículo e tal, falou, agora eu quero que você me escreva aí. Você me mostrou 20 páginas daquilo que você sabe. Agora eu quero que você me escreva 5 daquilo que ainda você não sabe. E aí o cara ficou assim, ele falou, se você não sabe o que você não sabe, então você não sabe nada. Né? E aquilo me marcou, sabe? Tipo, isso profissionalmente falando. E aí quando você olha para a palavra e José fala, conheçam o Senhor e prossigam em conhecê-lo. Né? Então existe essa questão. Cada vez mais que a gente conhece o Senhor, a gente entra nessa questão de se humilhar. Né? Porque ele sendo Deus não considerou isso algo que devia se apegar, como dizem Filipenses, né? E quando eu vi isso daquele palestrante, hoje trazendo por aquilo que a gente está conversando, o meu pai me falou algo muito interessante. Ele falou assim, se as pessoas se envaidecem e gloriam com as coisas terrenas, quem dirá com as espirituais? E é muito assim. À medida que a gente vai começando a ser usado, ter alguma experiência e tudo mais, de repente você não ouve mais ninguém. Sim. Eu sou o cara. E de repente você se pega no quarto sozinho, Deus te dá uma lapada. Né? Porque você acaba tendo, tipo, um exemplo, o dom de profecia, dom de visão, alguma coisa, aí você fala, legal, Deus está me usando, e aí você começa cara, vamos colocar assim, eu te emprestei o dom do meu espírito para que você faça a minha obra. Não para que você faça a obra conforme a sua carne, não, para que você faça a obra conforme o espírito. E aí é o que a gente vê hoje na internet. Muitas pessoas usando o dom do espírito para se promover, para, tipo, ganhar bens que não tem necessidade de ganhar. Se colocar acima do seu irmão, que também contaria a palavra, né? Se acomodam porque os dons são irrevogáveis, né? Então ele fica... eu vou ter isso aqui, eu vou usar ao meu favor, né? Não tem mais propósito, né? Sim. O propósito é outro. Ontem a gente estava conversando sobre Pedro, né? Pedro. De administrar os dons. Comenta um pouquinho. Legal. Acho que tem conexão com isso que a gente Sim, o que acontece? Eu fui num culto denominado Noite do Espírito Santo, até te mostrando ali. E esse rapaz, tipo assim, eu fiquei meio chocado, só que era um negócio interessante, só que eu aprendi sobre reter o que é bom. E ele fala sobre Ananias e Safira, que mentem ali para Pedro, né, e caem duro. E aí ele tava falando sobre isso, e falou, cara, é necessário administrar. E aí ele pega e vai pro Simão, o adivinho lá, né, o mago. E aí chega lá, ele pega e quer comprar. Esse Simão mago, ele quer comprar os dons. Poxa, eu até pago por esses dons que você tem de curar, não sei o quê. Ficou impressionado. Aí Pedro pega e fala, que morra você com todo o seu dinheiro. Aí o pregador falava assim, e Simão morreu? Não morreu. Por que lá ele morreu? Porque Deus estava ensinando ele a administrar os dons. Né? Ou seja, ele matou Ananias e Safira com uma palavra por causa da mentira, e ele quis fazer o mesmo com Simão. Só que Simão não morreu. Falou, então Deus nos ensina também a administrar os dons. Tipo, não é de qualquer forma. Eu recebi, mas Deus, ele... né? Eu falei assim, cara, não é você quem faz. Não é você quem faz. Exatamente. Porque para Pedro ele já era explosivo, que eu queria matar o mago também e contrariar o Espírito Santo. E aquilo que a gente estava falando ontem, né? Tipo, era a intenção certa com a atitude errada. Com a atitude errada. E a Ananias e Safira era o contrário. O coração de Ananias e Safira não estava em Deus, estava no dinheiro. A atitude era certa, a oferta, mas a intenção totalmente errada. É o que a gente vai entrar na questão do louvor, né? Tipo, se você não oferece o seu louvor de verdade, íntegro e sincero, não entra na fila. Não entra na fila. Aí eu até mandei uma vez pro Vini, eu mandei uma textão para ele, falei, mano, dá uma lida aí. Ele leu, que era sobre isso, a Ananias e Safira. Aí eu falei, e no final eu coloquei assim, e se Deus fizesse a mesma coisa com a gente hoje? Aonde a gente estaria? Se quando a gente subisse para louvar, ou para tocar, ou para fazer qualquer coisa, uma ministração, e não fosse o nosso exímio louvor para Deus, e viesse um fogo do céu e nos consumisse, aonde nós estaríamos hoje? Será que nós estaríamos aqui? Porque a Bíblia fala que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Então, ou seja, se no meu trabalho, eu for no meu trabalho, e eu fizer o meu trabalho mais ou menos,
eu não estou pegando contra Deus. Se na minha casa, um exemplo, eu não lavar a louça do jeito que é para eu lavar, eu também não tenho que fazer para Deus? Sim. E se eu fizer mais ou menos? Sim. Então, se tudo que eu fizer, independente do que seja, eu tenho que fazer como se fosse para Deus, e se eu não fizer? E se Deus pegasse e falasse assim, cara, chega, cansei, acabou. Quantas igrejas existiriam? Quantos crentes, quantos cristãos existiriam? Quantos discípulos, ou até, eu gosto do que o Douglas Gonçalves fala, quantas cópias de Jesus existiriam? Porque copiar Jesus não é fácil. Não é fácil. E você falando, até lembrei de uma frase que eu vi esses dias. E se o inferno não existisse? Você serviria a Deus da mesma maneira? Porque às vezes você faz com medo do inferno. Da consequência, né? E ainda arrisco a dizer que hoje as pessoas não têm mais medo do inferno. Não. Por isso que está tão relaxado assim. Em contrapartida ao que você falou, uma vez eu estava numa crise assim, e Deus mandou procurar uma pessoa, estava voltando um culto e abri uma passagem lá, e Deus falou, olha, procura tal pessoa, era o marido da minha prima, que tinha sido meu líder uns anos atrás. E aí quando eu saí do lugar, cara, foi um cenário, tipo, parecendo de filme, assim, eu saindo, assim, ali na alimentação do shopping, andando enquanto com minha prima, ela não falou nada. E aí eu falei, tudo bem lá, o Marcelo tá ali. Aí eu fui lá. E aí foi mais ou menos a mesma pergunta, só que a gente conversando lá, ele falou, Estevão, e se seu chamado fosse ficar a vida inteira sentado no banco da igreja? Tipo assim, não tivesse pregação, não tivesse missões, nada. Fosse só sentar e ouvir. Você buscaria Deus com a mesma intensidade? Cara, isso me assombra até hoje, né? Porque é de se refletir, cara. Seja sobre o inferno, seja sobre... Porque muitas vezes nós, nessa questão de ego, de orgulho, nós queremos estar em evidência. Isso veio de ser humano e Deus vai nos quebrando. Mas quando ele me perguntou aquilo, cara, isso foi em 2015, até hoje esse negócio, eu paro pra perguntar, cara, e aí, Deus, será que realmente eu colocaria minha intensidade em orar e em buscar se não existisse um chamado por trás, ou uma função, ou alguma atividade por trás, né? Pelo simples fato de que o ser humano, ele sempre quer estar em evidência, né? Sim. É natural do ser humano. E o mais importante é o relacionamento, né? Mais do que o ativismo. Exatamente. Mais do que um cargo na igreja. Mais do que É o que a gente estava comentando fora das câmeras sobre o filho pródigo. O filho mais velho, ele fazia tudo na fazenda. Ele organizava, ele administrava, ele ia lá, cuidava dos animais, fazia tudo. Só que quando o filho mais novo voltou, mas você nunca me deu um boi. Só que quem administrava era ele. E você concorda comigo, trazendo agora, tipo, parafraseando um pouquinho, cara, se ele administrava tudo, ele poderia tirar um boi lá e falar assim, cara, agora eu vou matar esse boi aqui para poder ter com os meus amigos, vou fazer uma festa com os meus amigos. Não tem problema nenhum. E aí cara, que pai que falaria não para um filho que vai lá e organiza tudo? Por quê? Se você for olhar na Bíblia, não tem nenhum momento do pai pegando e falando que o filho não era um mau filho, falando que era um... Tanto é que ele concordou. Ele falou assim, cara, você falou o que você está falando é verdade, eu nunca dei. Mas você está sempre aqui. Só uma entre aspas aí. E se? A gente já entrou no e se que a gente está comentando. Pode continuar aí. Entendeu? Então, assim, aí você olha pro que o Estevão falou. E, cara, ele tinha todos os cargos. Só que ele não tinha intimidade. A intimidade com o pai ele não tinha. Muitas vezes ele tratava o pai como mais um patrão. Tipo de chegar e falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá resolvido o negócio dos bois, já compramos tantas cabeças de gado, a lavoura tá certo. Sim. E aí a relação devia assim, pai, vamos ter um tempo de mesa? Cara, não tá na Bíblia, mas verdade. A Bíblia nos dá margem para poder, cara, e se essas coisas que tinham lá, ele não tinha um relacionamento. Sim. A questão do filho mais velho é a questão do relacionamento. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos com cargo, somos líder de jovens, líder de louvor, líder de algum ministério, alguma coisa, nós fazemos tudo. Mas ainda nos falta o relacionamento com o pai. A intimidade, sabe aquele de falar assim, cara, beleza. E muitas vezes o seu ministério ele vai crescer. Porque, mano, Deus é fiel, ele é bondoso, ele é misericordioso. Porque ele vai falar assim, cara, ele está fazendo, só que eu quero mais do que isso. Eu não quero só isso, eu quero relacionamento. Entendeu? E aí entra no que ele falou. E se o seu chamado for só ficar no banco da igreja, tendo um relacionamento mais íntimo possível, um exemplo, igual Moisés tinha com Deus? E será que você vai se limitar só nisso? Será que você vai se limitar só em ter esse relacionamento? Cara, você ter um relacionamento igual Moisés tinha com Deus, desculpa, meu amigo,
Não quero liderança de nada. Eu quero ter um relacionamento com o pai desse jeito. Face a face. Mas falta isso, né? É igual você tá procurando uma camiseta na gaveta errada, você não vai achar lá nunca, você não vai ter. Né? Você tá cavando onde não é pra cavar. Exato. E aí, cara, eu peguei a Bíblia aqui rapidinho, porque quando eu tava na fase de escrever meu livro, por exemplo, eu também tava no momento de ler o Novo Testamento. Né? E tava num plano que meu amigo me mostrou, era 10 capítulos por dia. Mas sempre tinha algum que chamava atenção. E um dos vários, Jesus é o próprio exemplo, cara. E lá em Lucas 5, no verso 15 e 16, vai dizer assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. E aí o 16 fala assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Intimidade. E ali a história conta que ele tinha curado, eu não lembro se era um leproso ou um paralítico, não lembro exatamente. E aí diz que a fama dele aumentava, todo mundo queria chegar até ele. Só que ele não parava na multidão, como uma vez eu ouvi do Luiz Hermínio também. Ele se retirava. Sim. Em algum momento ele multiplica os pães, quer levantar ele a rei, ele foge da galera. Porque o Luiz Hermínio fala assim: se ele parasse na multidão, ele não chegaria na cruz. Né? Então, tipo assim, essa questão do relacionamento ela é muito importante e faz jus à mesa, faz jus aos relacionamentos, faz jus a isso, a dar ouvido às pessoas, né? A saber que você tem sempre algo a aprender. E isso pra mim é demais, porque muitas vezes eu pude falar com pessoas, muitas vezes eu pude ouvir, puxão de orelha. Tive que ouvir do meu pai uma vez: você é soberbo, você é arrogante, você se acha melhor que os outros, você precisa confessar seu pecado. Deus tem pra fazer na sua vida, mas você precisa entender que tem coisa dentro de você que precisa mudar. E essas coisas a gente não gosta de ouvir. Mas naquele momento, aceitar, né? Naquele momento eu dobrei meu joelho e fui orar. Eu tinha 15 anos isso. Né? E esse contexto que aconteceu, eu tinha parado na porta da igreja, jovens, todo mundo com a sua carona, e eu fui pra casa debaixo de chuva. Me largaram lá. Foi o tamanho do tratamento de Deus, cara. Tipo, eu cheguei em casa chorando, com raiva, minha mãe querendo me ajudar, meu pai ficou na porta. O que tá acontecendo? Ele perguntou 3 vezes. Aí eu peguei e falei nada. Ele falou: sabe o que tá acontecendo? Ele começou: você é soberbo, você é arrogante, você é assim, assado. Você precisa dobrar seu joelho e confessar o seu pecado. Deus tem pra fazer, mas você precisa mudar essa postura, porque o problema está em você. E ele completou: se você se ressente do mal, é porque o inimigo encontrou um mal muito maior dentro de você. E eram essas coisas que a gente ouvia. Né? Ainda bem que foi o pai, né? Porque se fosse um amigo, ele queria bater. E acredito, não tinha mais amizade. Entendeu? Então, cara, tipo, é muito pertinente entrar nessa questão. Né? Hoje as pessoas não têm mais vontade de ler a Bíblia. As pessoas, você falou do bom alimento na mesa, as pessoas querem se alimentar de qualquer coisa, pega trechos de coisa e tem aquilo como uma verdade. Eu estava falando isso com o Rafa ontem. E de repente você começa a olhar para a palavra, até mesmo Jeremias 29:11, né? Que é bem conhecido: eu é que sei os pensamentos. Cara, eu sempre usei esse versículo isolado. Até o dia que eu falei: nossa, peraí, Deus está falando aqui que era para eles começarem a construir casas, né? Casar-se, dar esse casamento, frutificar, mas haveria um tempo de 70 anos para se cumprir. Né? O cativeiro. Então, porque eu é que sei o pensamento a vosso respeito. E aí vem a incumbência. E vocês irão orar a mim. Então, tipo assim, tem todo um processo. É bonitinho você ler que Deus sabe que tem pensamento de paz e não de mal, um futuro e uma esperança, mas existe um tempo a se cumprir, ou seja, o processo ele vai ser necessário e ainda assim você tem que buscar a Deus de todo o coração para que ele possa ser encontrado. Nesse versículo, Deus está falando assim: eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Só que você tem que passar pelo processo. Exatamente. E você precisa se posicionar. E você precisa se posicionar. É basicamente isso. Você precisa se posicionar e passar pelo processo. Ah, mas é dolorido. Mas aí ele fala: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. E nessa mensagem ele fala assim: para vos dar o futuro que desejais. Se desejais, sim. Ou seja, eu tenho um futuro que eu quero ter uma família muito linda, que eu quero ter uma casa, uma estrutura legal para comportar a minha família. Mas, meu amigo, você tem que se posicionar. Você tem que viver o processo. Isso não vai cair de mão beijada e eu não vou te dar também de mão beijada. Então, você tem que se posicionar. Busque primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é se posicionar. Então, esse versículo e essa parte, nada mais cara, eu sei o que vai acontecer lá. Os 70 anos, cara, tá tudo na minha mão. Tá tudo tranquilo. Gui, para entrar um pouquinho dentro disso, eu acho que o Rafa vai fazer essa mesma pergunta que eu. Qual é a sua caminhada com Cristo? Como tem sido sua caminhada com Cristo? Como começou? E a outra pergunta é, dentro dessa caminhada, qual foi a mesa mais impactante que você já teve? A mesa ou a experiência? Ou a experiência. A mesa que a gente fala é a experiência, assim. Meus pais são cristãos já. Bastante tempo, meu pai é pastor. Só que em
Não vou lembrar exatamente. Eu tinha 14 anos. Tá? Tinha 14 anos, onde eu tive o entendimento que eu precisava confessar. Porque a gente nasce na igreja, vai levando, vai tocar, faz parte do grupo de jovens, e a gente não tem um entendimento realmente, né? A gente só, não, Tá lá, né? Vai já lá. sou crente, Vamos lá. já, tô aqui. Aquela Não, famosa mas- filhinho de crente. É o Deus dos meus pais, como eu vi uma vez. A partir daí, 2016. Tinha 14, 15 anos ali. Eu tive o entendimento que eu precisava confessar. Foi, nossa, um dia foi um cafezão que meu primo me convidou. Nossa, o que meu primo tá enchendo o saco, 7 horas da manhã. Falei, não, vamos lá, vamos lá. Fui lá, cheguei lá, teve uma ministração onde, nossa, falou uma linguagem super informal e para adolescente, que também eu acho muito importante isso, onde eu pude ter esse entendimento que eu precisava confessar quem era Jesus, que eu precisava entender o meu propósito, que a partir dali eu ia viver com propósitos, né? Viver a boa, perfeita vontade agradável do Senhor, né? Foi basicamente com isso, 14, 15 anos, que eu tive esse entendimento. E a partir daí, comecei a ter muitas experiências com Cristo, né? Busquei muito a Cristo. Foi onde eu começava a... Sempre gostei de me aproximar de pessoas mais velhas. Durante muito tempo fui Maria. Gostei muito de sentar com pessoas mais velhas, porque não tinha muito o que passar, acreditava, né? Não tinha experiência. Nunca bebi, nunca fui pra balada, nunca desviei, nunca... Sempre permaneci na igreja. Aquele famosa frase que quase todo mundo fala. Ah, não tem um testemunho para contar. Isso, é mais ou menos isso, né? Então, não, sento na mesa e eu preciso aprender. Sempre jovens mais velhos, pessoas que eu pegava como referência e ia aprendendo muito aí. Me envolvi no louvor da igreja e aí fui crescendo junto com o grupo de jovens e tudo mais. E a segunda pergunta era... Qual foi a mesa mais impactante que você teve? A que eu tenho muita memória, o Vini estava nela. Acho que ele vai lembrar. Foi na casa de um amigo nosso, o Bruno. Até que, Bruno, se você estiver assistindo isso, abre sua casa novamente, que a gente tá com saudade. Aquele churrasco do One Piece. Levar o boi Acho que do você filho já pro foi, Eu não? já estive lá ministrando também. Nós tínhamos antigamente um trabalho, né? A gente se organizou, juntou uns amigos, vamos começar um trabalho, o Inside. Não sei se o Estevão lembra. O Inside. Nossa, descia com um carrão lá do Ferrazópolis até o centro de São Bernardo, carrão na mão, pegava busão na chuva, na garoa, que a gente tinha muito amor pelo que a gente fazia, né? E tinha um propósito nisso, que era as vidas dos jovens, as almas. E a gente começou na casa do Bruno. A partir daí, teve uma mesa que eu nunca vou esquecer. Tava o nosso líder ministerial hoje, o Anderson, né? O Duff. Vários amigos reunidos, onde ali Deus falou muito comigo sobre o meu propósito em si, referente a pessoas. Foi aí que eu tive um entendimento, até mesmo para focar na área profissional. Sou graduado em recursos humanos, voltado para essa área social. Eu já entendo hoje qual que é o meu ministério, e tudo isso veio direcionado numa mesa que teve. Então, a partir daí, foi um estralo, uma luz que brilhou assim, que eu falei, caramba, agora eu entendi para onde eu devo ir. Eu estava buscando isso. Estava terminando os estudos, né? O ensino médio, falei, não, eu quero fazer faculdade, quero focar, mas eu não quero fazer por fazer. Eu quero algo que esteja alinhado, porque eu sei que tudo tem um propósito, então eu não quero fazer nada por mim. E aí foi numa mesa que eu tive acho que foi algo que eu carrego até hoje. Me marcou muito. Foi o despertar para o seu ministério. Sim, que eu falei, mano, é relacionado a pessoas, no ministério evangelístico, então... E aí? O que eu tô esperando agora? Agora só falta de mim. O entendimento eu tenho, agora o passo eu preciso dar. Então você tem um carinho por missões, então. Nossa, muita. Que legal. Demais, bastante. E hoje você faz parte do Ministério do Louvor ainda? Faço parte do Ministério de Louvor e auxilio a liderança de jovens lá da igreja. Estou à frente junto com outros 2 jovens, cuidando dos adolescentes, mas também a gente dá suporte para a liderança dos jovens lá da igreja. Legal. E falando um pouquinho assim da questão do louvor, é uma pergunta que a gente já fez para alguns convidados aqui, acho que é legal da gente ouvir de você também. O que é adoração para você? Até fechou a Bíblia.
Hoje eu tenho entendimento que não é difícil falar de algo quando você vive, né? É muito difícil você falar por marketing, e tal. Adoração pra mim é isso, mano. Eu viver Cristo todos os dias. Todos os dias. Viver Cristo, né? Buscar essa imagem e semelhança dele. Né? Buscar os dons do Espírito, que muita gente acaba esquecendo. Mas você não vai ser perfeito. Mas você tem que ser sempre melhor que ontem. Todos os dias você tem que buscar uma melhora. Todos os dias eu estou inconformado comigo mesmo. Preciso melhorar em algo. Eu preciso me parecer com Cristo. Jesus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Para mim, a adoração é o caminhar com Cristo, viver com Cristo. Pessoas, você vê frutos, né, do que Cristo tem feito na sua vida. E pessoas verem isso e serem edificadas também. Ou seja, a adoração é o dia a dia, né? O dia a dia. Não é um culto, um louvor, não é rodopio, não é só cantar, gritar, pular. É amar, perdoar, é servir. E aí, isso é adoração. E o momento de estar no louvor só reflete aquilo que você está vivendo. Sim. Vira algo natural, não é nada forçado, né? Não precisa... acreditamos na manifestação do Espírito Santo. Sim. Mas também sabemos que, infelizmente, tem pessoas, igual você comentou, né? Sim. Sem um entendimento que usa aquilo para se propagar. Pra ser... Né? Eu toquei com o Vini, tivemos a oportunidade de tocar numa marcha, e a partir daí, nossa, na área da música, não tinha uma maturidade, assim, eu digo, para aceitar, seguir isso, mas fui pelo embalo, com um pouco de entendimento que eu tive, e hoje eu preferi dar uma parada. Hoje eu preferi segurar, servir minha igreja local. Perdi bastante tempo, tive muita experiência, tocar em vários lugares, várias agendas, mas sem um entendimento em si. Por causa de dinheiro, você começa a ver muita coisa errada. Como que acontece justamente isso que você comentou. Então hoje eu prefiro servir minha igreja local, é o que Deus tem me direcionado, tem trabalhado no meu interior, tem trabalhado em mim, nisso, no meu caráter. Ser um melhor filho, ser um melhor irmão, que eu sou um irmão mais velho, ser o melhor funcionário na minha empresa, ser o melhor servo. Não por concorrência, mas por ter Jesus, Cristo. Como diz aquela passagem, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Independente que se for na igreja ou não. 1 Coríntios 16:14. Carrego muito isso comigo. Faça tudo com amor. Tudo, não tem limites. Não adianta eu falar a língua dos homens, não adianta eu profetizar, não adianta. mas se não tiver amor, não adianta. Não vale de nada. Então é o que Deus tem me direcionado. Calma, filho. Tem entendimento. Calma que eu vou te mostrar o melhor caminho. Você não pediu? Então calma. Sem ansiedade, não se estresse. E durante essa sua caminhada com Cristo, qual foi o momento, se é que você puder trazer aí pra gente, o momento que você passou por uma grande aflição, por alguma situação que tentou te paralisar no caminho? Teve algum... Tive literalmente uma paralisia. Tive uma paralisia. Tive a paralisia de Bell. Paralisia de? Hã? Paralisia de Bell. De Bell? Trava uma parte do rosto ou do corpo. No meu caso, o lado direito da face ficou paralisada durante uns 20 dias. Nossa, foi um momento que quem me conhece, Estevão, que é um pouco mais próximo, assim, o Vini, nossa, sabe que eu sou um cara muito interativo, muito... Tô sempre trazendo pessoas para perto, gosto disso, não gosto de ficar sozinho. Tem até aquela... entra no seu quarto... Pô, não pode ser na sala que tem gente, né? Eu gosto de comunhão, eu gosto disso, gosto de relacionamento de pessoas. E foi um momento que minha casa cheia de pessoas, eu ia pro quarto, deitar, mas não quero. Só chorava. E graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida, amigos de verdade, que chegavam e falavam, não, a gente vai pra sua casa e eu quero orar por você.
Você não vai passar por isso sozinho. Tive sim um suporte de muitos amigos, mas foi um momento ali que era muito eu e Deus ali, de aflição. Não sei se eu posso dizer uma depressão, acredito, não sei se tem níveis, né? Mas foi algo muito, muito pesado que eu tive. Eu não conseguia olhar para o espelho que eu chorava. Achava que eu não ia voltar, porque tem casos, né? E você começa a ansiedade. Nossa, mano, e se não voltar? E se não voltar? Mas aí eu fui entender. Quando a gente tem um entendimento, a gente fica mais tranquilo, né? E eu fui entender no final. Podia ter compreendido no começo o que Deus estava fazendo, né? Eu estava muito ansioso. Tava, Deus, e isso e aquilo. Nossa, mas, pô, questão profissional e questão pessoal, mas é muita coisa na minha cabeça. Vou explodir. Travou o rosto. A gente achou que era choque térmico. Mas não era. Depois eu tive um entendimento. Eu estava muito ansioso. Foi um modo de parar. Às vezes a gente não entende, né? Foi totalmente psicológico. Totalmente psicológico. Caraca. E eu entendi que Deus teve permitiu isso pra mim. Calma. Agora é hora de você sentar no seu quarto. Você todo dia tá comigo, só que correndo. Ele E mesmo eu quero põe caminhar a com ferida, você. né? Eu quero sentar com você. Todo dia você tá ali. Porque todo mundo tá na correria. Acorda cedo, vai trabalhar, chega, tem responsabilidade, tem um compromisso, dorme à noite e tal. Não, eu tô falando com Cristo a todo momento. Mas Deus quer mais que isso. Ele quer realmente um relacionamento. Ele quer nos firmar nele, né? Então eu tive um entendimento que foi necessário para que eu pudesse ter esse relacionamento com Cristo mais profundo, né? Todos os dias estava ali. Tem oportunidade, igual a gente estava falando, oportunidade de falar de Cristo, estamos falando. Mas todo dia eu estou correndo com Cristo. E o Israel Subirá fala sobre isso, eu achei muito interessante. Ele falou assim, todos os dias nós estamos com Cristo, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas, pô, quantas vezes você senta com Cristo? Quantas vezes você está caminhando ao lado de Cristo? Você está falando com ele, só que você está falando correndo. Ele está falando com você e você não está escutando. Se você caminha lado a lado, aí você consegue escutar. Nós oramos de manhã e falamos, Jesus, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz. Mas a correria é tanta que a gente Abafa. faz. Você está aqui, ó. Que o barulho é tanto que a gente não consegue escutar. Vou orar 5 minutos. Deus, tô dirigindo, Mano, calma. Para o carro. Fala com ele. Você não tem 5 minutos parado para escutar o que ele tem para você? Para você conversar com ele? Não sei vocês, eu não gosto de conversar com alguém que tá acelerado, que tá correndo, que tá... A pessoa não presta atenção. Não presta atenção. Você entendeu? E nós acabamos fazendo isso, né? Vivemos fazendo isso. Só que quando a gente tem entendimento, você para um período para devocional, você para e se programa para ter um tempo de mesa com pessoas, onde você sabe que dali você vai ser curado, você vai ser transformado, você vai aprender. Você vai sair dali edificado e as pessoas também. Exatamente. E assim, é como eu acabei de ler a passagem aí, tem tantas outras, né? Que Jesus, no meio da correria, ele curava, ele fazia, ele multiplicava pães, mas a finalidade de tudo era, ele ia para o monte, olha, atravessem para outra margem que eu vou ali orar. Para escolher os discípulos, ele passou a noite orando, né? E aí, sempre que ele falava com propriedade, as palavras que eu falo, as palavras do meu pai. Por quê? Por conta do relacionamento, né? A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento e sabia o que realmente o pai queria. Então, o próprio Deus, né, encarnado, ele nos ensina a ter para qualquer tomada de decisão. Eu estou lendo um livro do Dietrich Bonhoeffer, eu não sei pronunciar direito, é um alemão, mas eu achei muito interessante, que é um livro que chama Discipulado, e ele fala que a partir do momento que nós recebemos a Cristo, porque normalmente a gente fala, né, que é o que a Bíblia diz, que quando, né, a gente está em Cristo, ele é mediador entre nós e Deus. Né? Então, tipo assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porém, ele fala assim, a partir do momento que você tem a Cristo, não é só uma intermediação de Cristo entre você e Deus, mas de você em todos os relacionamentos. Eu não posso estar conversando com o Cauê em 2 pessoas. Eu não posso estar no meu trabalho com o meu chefe em 2 pessoas. Cristo é sempre o intermédio, então já não é você sozinho. Cristo é intermediário entre você e todas as coisas ao seu redor.
Né? Eu achei isso muito interessante. E essa questão do relacionamento mesmo. Algo que lá em 2020 Deus começou a ministrar. Né? E aí a gente, poxa, poderia usar vários exemplos, mas o próprio Cristo, cara, ele sempre estava se retirando para orar. Ele orava, olha, pai, eu sei que o Senhor faz, mas para que saibam. Então, tipo, todo momento ali, aquele contato ele mostrou a importância desse relacionamento. Né? Então, é muito interessante. O problema é que a gente, essa loucura toda, a gente não para. Uma vez eu refleti, eu falei assim, cara, e se no meio do seu trabalho lá, Deus pega e fala, olha, para um momento, vai pro banheiro, vai lá e vai orar. Né? Já pensou, tipo, você tá numa rotina tal, assim, você tá chegando numa tal coisa, como aconteceu comigo recentemente. Deus falou, pega e entrega seu emprego. Né? Tipo assim, você tá numa loucura, aí sua mente tá cauterizada, eu tava sendo usado, eu tava fora, eu orava por pessoas tal, tava trabalhando, ganhando bem, só que a mente tava cauterizada. E Deus queria algo mais próximo. E ontem, o Rafa tá de prova, onde a gente tentou pra conversar. Há umas semanas atrás a gente tava conversando, a gente parou, ele para com o carro na frente de casa e fica conversando, às vezes coisas tristes e tal, e ontem eu comecei a falar, Rafa, esses últimos 2 meses, o Rafa até ficou lá e viu minha empolgação. Cara, Deus começou a mostrar umas coisas, estava falando algo sobre as nossas atitudes. Falei, Rafa, tem sido muito louco, as situações se levantam, chega no final do dia, eu falo, Deus, olha o que eu fiz. Eu preciso mudar nisso. Aí eu sento na minha mesa lá, porque eu não tenho trabalho no outro dia. Mas eu sento na minha mesinha no meu quarto e falo, Deus, olha minhas atitudes. Produzem em mim frutos dignos de arrependimento. Né? E esse momento com Deus, essa retirada do Estevão, das viagens, do compromisso com o trabalho por um momento, cara, tem sido muito bom. Porque chega um momento que você tá tão assim que a única coisa que você tem é correr pra palavra. Véio. E aí eu falei, Rafa, olha, as coisas estão acontecendo. Eu comecei a olhar coisas em mim que eu falo, misericórdia, olha, essas de Estevão precisam ser mudadas. Eu sinto, eu falo, Deus, o dia não foi legal. Eu fiz isso, mas muda, transforma meu caráter. Né? Então a gente precisa disso, cara, porque... Só um exemplo básico aqui. Eu estava em Manaus uma vez e eu saí do trabalho angustiado e resmungando com uma amiga minha do trabalho, que a gerente tinha pegado no meu pé o dia inteiro, a gerente lá do banco. E aí do nada para um cara com o Uber que eu chamei, tocando Aquieta Minha Alma. E aí, cara, na hora que ele parou com a música no último volume, eu entrei no carro, mano, aquela angústia já passou. E aí, igual você falou que gosta de conversar e tal, cara, eu parei a falar. Né? Aquele angústia passou, eu comecei a falar, e o cara assim, ó. Uma cara séria, eu falei, mano, tipo, eu continuei falando. Aí do nada, o cara vira pra mim, no meio do caminho, assim, era meia hora até o hotel. Ele, cara, que saudade dessa presença de Deus que tá na sua vida. Aí eu já olhei assim e falei, ué? Né? Aí Na verdade foi ao contrário. Foi ao contrário o negócio. Já mudou o jogo. Mas olha só que interessante, trazendo pra esse contexto de, muitas vezes, ensoberbecer e tal. Aí nisso que quando ele falou isso pra mim, eu soltei automaticamente. Falei, cara, sabe de uma coisa? Muitas vezes eu achei que tava no auge. Eu achei que era o bonzão, que tava tudo legal, sendo usado por Deus. E eu tomava uma rasteira de Deus, o próprio Deus me dava uma rasteira, me colocava no chão pra entender que era ele. Aí o cara vira, essa pessoa sou eu. Falei, mano, o que tá acontecendo? Entende? Então, tipo assim, eu tava passando uma situação. Nossa. E, cara, é a vida de muitas pessoas que eu falei assim, cara, eu contei uma experiência minha. Falei, cara, e várias vezes aconteceu. Sabe? Aquela caminhada, eu adolescente, Deus me colocava com um estranho pra pregar na rua, o cara se converte, o cara desviado volta pra igreja e você fica todo, né? Nossa, eu sou o cara. Você falou disso daí, eu lembrei de 2 coisas. Eu vi num trechinho no The Chosen, que Jesus estava falando e a mulher fala para ele, não lembro qual era a mulher, fala para ele, mas eu tenho vergonha de orar, que não sei o que, isso, aquilo, outro. E ele fala, e aí quando ele fala a passagem, não, mas toda vez que você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e busque o Pai em secreto que ele te ouvirá. E aí ele fala para ela. E, tipo, eles conseguiram traduzir de um jeito muito legal a passagem, assim. Porque fala, cara, e muitas vezes as pessoas têm realmente a vergonha de orar em público, Cara, então por isso que ele deixou essa receita. Sim. De falar assim, cara, vai lá, fecha seu quarto. Não vai ter ninguém lá. Sabe quem vai estar te vendo? Tipo, cara, não vai ser os seus amigos. Não vai ser os seus pais. Verdade. Não vai ser o seu pastor, não vai ser o seu líder de jovem. Quem vai estar te vendo vai ser o seu melhor amigo. Sim. O pai de todos. Ele vai estar te olhando e ele vai te responder o que realmente você precisa. E a outra coisa que você falou sobre isso eu acabei esquecendo. A segunda coisa. Acho que eu só fui sentar aqui, tá vendo? Foi mal do Vini. Só um anexo, então, pra você tentar lembrar, né? Uma vez eu vi uma história de um cara que trabalhava com um árabe, que aí, tipo, determinado momento do dia, o cara pegava o tapete dele no meio do trabalho, estendia lá, ficava, tal. E aí ele começou a se constranger por isso. Ele falou assim, cara, eu não paro nem um minuto do meu trabalho para simplesmente ler um versículo ou para fazer uma oração. E aí o cara começou a adotar a prática de assim,
eu vou pôr o meu alarme, independente se eu tiver em uma reunião, independente se eu tiver que entregar uma planilha que eu preciso entregar até o final do dia, não vou ter tempo. Nesses 5 minutos, eu vou ir pro banheiro do trabalho e ali eu vou lá orar. Entendeu? E ele não precisou fazer igual o árabe, tipo, no meio de todo mundo. Ele foi lá no banheiro da empresa, ele foi lá. Ele começou a separar 5 minutos, igual o árabe fazia. Às vezes a gente busca desculpas, né? Ao invés de... Então ele falou assim, cara, ele que tipo tem, né, tá dentro da religião dele, daquilo que ele acredita, eu que tenho a verdade, não tô fazendo. Eu lembrei. Obrigado. De nada. Você falou sobre entrar no Uber e a sua ferida ter curado a outra pessoa, entra no que a gente conversou sobre Paulo e Silas, quando estavam na prisão. O carcereiro foi quem açoitou eles. Uhum. E depois que passou tudo, que as prisões se abriram, que eles cantaram, que deu terremoto e tudo mais, quem sarou as feridas, quem cuidou das feridas de Paulo e Silas foi o próprio carcereiro que bateu neles. E aí, cara, muitas das vezes as nossas feridas, elas vão curar a vida de outras pessoas. E nós passamos por determinadas situações, por determinadas coisas, não é porque, tipo, Deus quer ferir a gente, mas é para que as nossas cicatrizes sejam testemunho de bons na vida de outras pessoas. Você aprender com o erro do outro, né? Você não precisa quebrar a perna para saber que... Não é isso. É igual eu falo, cara, não tem como você falar da verdade sem você viver a verdade. Não tem como você falar da cura sem você ter testemunhado a cura. Não testemunhado em você, mas em alguém próximo, em alguém que passou por isso. Você fala, cara, você está passando... Cara, uma pessoa assim na igreja passou por isso. E a pessoa olha e fala assim, cara, eu tô... E no final, eu vou te dar um spoiler, no final Deus fez um milagre. Mas conforme a vontade dele. Ah, pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode. Porque Deus, ele sabe de tudo. Então, assim, as nossas feridas, as nossas cicatrizes são para curar e para testemunhar para as pessoas que estão lá fora. Falar assim, cara, eu não sou isento de nada. Entendeu? Sabe aquele negócio? Deus não vai me isentar de passar por um câncer, Deus não vai me isentar de passar por um AVC, por um derrame, por alguma coisa, por um acidente. Cara, Deus não vai me isentar disso. Mas eu tenho certeza que se acontecer de eu passar, eu sei em quem eu creio e eu sei em quem eu sirvo. E tem um propósito. E se tem ele um propósito. permitir, tem um propósito. Essa é a questão. É o choque de 80 mil volts do Fábio Santos. Exato. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta de uma pessoa que não está aqui, mas deveria estar. Pegou a referência? Quem será que é? A gente gostaria que estivesse, mas a gente entende, amém? Uma pergunta. Pergunta pra ele como foi tocar com o melhor guitarrista do mundo. Tinha que ser. Não completa, não. Aí ele completa. colocou, kkk, brincadeira. A pergunta real é, como ele lida com o mundo terreno e o mundo espiritual no dia a dia dele? Em qual momento do dia ele prefere fazer o devocional? Uau, que profundo. A primeira você não precisa responder. Tá tranquilo. Como foi tocar com... teve bastante que eu já toquei. Mas tem uns que eu não lembro muito bem. Vou começar... Só para contextualizar, para quem não pegou, é o Vini que tá fazendo a pergunta, tá? Vamos lá. Vou começar pela segunda pergunta dele. Do momento do dia que você... Do momento que eu faço. Eu tenho preferência fazer no período da noite, antes de dormir. Sempre antes de dormir. Porque se eu cheguei em casa 1h da manhã, eu tiro os 30 minutos, 1h para fazer o devocional. Se eu acordo cedo, pode ser que acorde atrasado, pode ser que... Não, então eu vou vencer. Prefiro lutar contra o meu sono e ter um tempo ali ainda. Do que lutar contra o relógio. Do que contra o relógio, que não tem como, né? Então eu prefiro fazer no período da noite, tá? Agradecer por todo aquele dia. Já orar pelo dia seguinte também. Já acordar com algo fresco. E a primeira pergunta, não me recordo. Como você lida com o mundo terreno e espiritual no seu dia a dia? Cara, muito tenso. Porque a nossa guerra não é contra a carne, né? A gente tem esse entendimento. É contra a potestade que ali habita, né? Então, todo um ambiente onde você pisa, mano, é um campo minado. É um campo minado.
Você tem que tomar muito tá cuidado. cada vez mais minado. Nossa. Na verdade, não tá faltando terra, né? Só tem mina só. Tu tem que pisar com o dedinho. É tipo Hebreus 12, né? Visto que o rodeado tão grande no testemunha, né? Tem que correr com perseverança do pecado, que tá perto te rodeia. Só que tem que correr em zigue-zague, né? Negócio é de... É complicado, é difícil, assim, porque você lida com pessoas todos os dias, né? E igual a gente tá falando, é um campo minado. Então, se você tá pregando sobre aquilo, as pessoas vão olhar se você tá vivendo aquilo. Se você carrega isso. É muito complicado. Todo dia eu peço, Deus, me ajude. Que eu seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez. Que o Senhor está fazendo. Que pessoas olhem a diferença através da minha vida. Eu só quero ser um instrumento. Porque é complicado. Todos os dias, pessoas que têm crenças diferentes da sua, têm culturas diferentes da sua, a religião dela é diferente da sua, que não concorda, muitas coisas, né? Se você for colocar tudo num papel, Você não sai de casa. você não sai de casa, então você tem que ir, só que todos os momentos, mano. Tô falando mano aqui, tá? Não tem problema É não. uma linguagem muito informal. Não. Fica em paz. Não sei, depois os caras Não, vão chamar não. mais aqui. A Não, gente fica- é todo fica em paz. neopentecostal, só o varão. Não. A gente usa tudo. É costume, tá? Mas como que eu lido com isso? Pela graça de Deus, eu tomo muito cuidado. Eu sou um cara muito observador. Prefiro observar, escutar mais do que falar e aproveitando as oportunidades. Comecei num novo trabalho agora faz 3 dias. Ó, Glória a Deus. Então eu já entrei lá e já tô, já percebo que todo mundo tem o seu, tem um guia ali na sua mesa, todo mundo tem sua crença, né? E eu, então tem que tomar cuidado, porque eles vão ver em mim, sabem que eu sou cristão, e eles vão querer ver Jesus em mim. E eu vou me cobrar por isso. Eu vou falar, não, eu preciso Não é nem no falar, mas nas atitudes. nas atitudes. Nas atitudes. Porque não adianta nada você falar se as suas atitudes não condizem com o que você fala. Não é pra mim, não é soberba isso. Muito pelo contrário, agradeço muito a Deus por esse acontecimento. Na empresa onde eu trabalhava, eu cuidava, né? Eu era líder, junto com outras 4 pessoas, de 36 pessoas de um setor, né? E lá, eu não falei, em nenhum momento eu falei, eu sou cristão, sou crente e tal. Sempre as pessoas viram em mim. E teve 2 pessoas lá da religião africana, né, da Umbanda, que eles pegaram e falaram, vamos no terreiro um dia com a gente e tal. Você é mó gente boa, você carregar Uma energia legal. uma energia legal. Aí o menino pegou e falou assim, falei, vixe, vai manifestar, eu tô sem nada aqui. Aí ele pegou e falou assim pra mim, ô João, meu nome é João, tá, gente? João Guilherme. João Guilherme, só que João deixa pra depois dos 50, aí vocês usam João. Agora que é novo, usa o Guilherme. Aí ele pegou e falou assim pra mim, você não bebe? Falei, não. Você não fuma? Falei, não. Você não vai pra balada? Eu falei, não. Aí ele, eu observei que você tem algo diferente. Você fala diferente, você age de uma maneira diferente. Quando você tá com raiva, você não desconta a raiva, você fala diferente, você olha diferente, você fala com a gente, independente de religião. E ele é homossexual, né? E aí ele falou, e você me trata diferente? Você é cristão, né? Nossa. Na hora, eu nunca vou esquecer disso. Caramba, obrigado, Jesus. Obrigado. Por buscar ser imagem e semelhança e estar encontrando nisso. Pessoas estarem vendo isso. Pra mim, isso é impagável. Sim. Cara, não Mas tem título, nada Não. que pague, Não velho. tem. Olha, eu vejo Deus em você, algo nesse sentido. Nossa, Você é não louco, tem. Até emociono de ouvir, de verdade. Não tem como. Porque é muito... Você vê que você tá vivendo Cristo, literalmente, né? Mas é muito complicado, cara. Eu falo assim, trazendo experiência dos últimos tempos mesmo pela mesa, cara. Tá cada vez mais difícil de você sentar numa roda para conversar com pessoas que não são cristãs. Sim. Porque cada vez Só sai mais assuntos
O pecado fica cada vez mais evidente, são as más práticas cada vez mais evidentes e tratadas como normais. E você ser íntegro, você ser correto, tá cada vez mais tipo, você é um ET. É errado. Você tá errado. Tipo, as pessoas cada vez mais falando, você sentar numa mesa com homens, assim, tipo, falando com a maior naturalidade de traição, sabe? De, tipo, de fazer as coisas erradas. E como você falou assim, eu também sou uma pessoa muito observadora no trabalho, eu fico mais quieto, fico mais na minha, sabe? Então, e é muito difícil porque ao mesmo tempo que você tem que se abster dessas conversas, se abster daquelas piadinhas, né, que tem duplo sentido. Sim. E tudo mais, tal, também ao mesmo tempo você tem que ser a luz, você tem que ser a luz e o sal da terra. Então, você tentar encontrar as oportunidades aonde você falar, em que momento você agir, nas atitudes, a forma como você faz. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Menos é subtração ou adição? Menos é subtração. Nem sempre. Nem sempre. Na matemática de Deus, o menos é diferente. Para o cristão, para a pessoa que busca se parecer com o Cristo, não. Às vezes, o menos é mais. O menos soma. Então, às vezes, com quem você anda, com quem você senta na mesa, te agrega mais valor, porque te impede de se contaminar. A gente está ali no meio. Então, respondendo ao Vini, é isso. Buscando sempre, em atitudes, transparecer Cristo. Você falou sobre a questão de se posicionar. Eu acho que não é nem na questão de você falar, mas é na questão da posição das suas atitudes. Sim. Cara, eu não vou estar nessa rodinha. Mas é meu horário de almoço. Tudo bem. Eu posso ir almoçar com o pessoal, mas na hora que ficou a rodinha, mano, eu vou sair da... Não vou ficar aqui porque não é um ambiente legal. E o Salmo primeiro fala isso. Que é o que a gente estava até comentando. Então, e aí? Então, assim, não é tipo, eu sou cristão e toda hora eu tô batendo... Não é isso. Cara, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, tudo bem, tá aqui. Cara, a Bíblia fala que você pode se irar, mas você não pode pecar. Pecar é você deixar descer pro coração, é você deixar a ira dominar você ao certo ponto de você maltratar a outra pessoa. Entendeu? Então, assim, nós não estamos... Isso. Né? E aí a pessoa vai olhar e falar assim, cara, realmente ele fica nervoso, mas ele consegue se controlar. Ele consegue estar... É você se posicionar e falar assim, cara, eu não sou... Foi igual... Eu trabalho com uma pessoa que ela é homossexual e tudo mais. No começo, ela ficou com um pé atrás comigo, assim... E eu falo bastante e tudo mais, tento ser amigo de todo mundo, tratar todo mundo bem. E aí eu falei assim, mano, se quiser falar comigo, a gente conversa e vai... Hoje, a pessoa me trata super bem. E esses dias, ela pegou e falou, no trabalho, pegou e falou assim, falou um palavrão, alguma coisa assim. E aí eu peguei e falei assim, eu tô ouvindo, tá? Aí ele pegou e falou assim, desculpa, eu esqueci que você tava aí, me perdoa, que não sei o quê. Então, assim... Eu falei isso, mas não foi no tom de falar assim, cara, eu sou cristão e eu não quero... Não foi isso, mas foi mais no tom de brincadeira. Eu tô aqui, tá bom? Vocês estão falando baboseira aí, eu tô aqui. Aí ele falou assim, Cauê, desculpa, eu esqueci que você tava aí, foi mal, que não sei o quê. Mas assim, respeita, e até um dia eu comentei com ele, eu falei, cara, eu respeito você, mas se for pra gente conversar sobre religião, eu vou expor outra vertente pra você sobre o que eu acho sobre a questão homossexual. Se um dia você quiser conversar... Eu estou aberto. E pronto. Você não invadir aquilo, né? Entendeu? Eu tô aqui. No dia que você quiser conversar sobre, cara, a gente conversa, eu vou expor para você o que Jesus fala sobre isso. Igual desses dois colegas que eu trabalhei, eles falaram, mas me conta um pouquinho mais. Eu falei, tira curiosidade. Você sabe que o que eu penso, né? A minha base. Vou basear na Bíblia, vou basear no que eu sei que Cristo... Aí ele, não, mas é isso que eu quero entender. Porque às vezes eu passo, não vou falar o nome da igreja, passo em frente da igreja tal, começaram a jogar água em mim. Nossa. Começaram a me... Então a pessoa mesmo, como que você vai levar a pessoa se você... Passou em frente à Lagoinha. Não. Tô brincando. Ele não podia perder a piada. Passou em frente à igreja tal... E começaram a jogar água em mim, tá repreendida em nome de Jesus. Pô, mas calma aí, eu sou ser humano, eu quero entender. Eu comecei a falar pra eles, e antes dele sair, ele pegou e falou assim, eu tenho uma proposta pra te fazer.
Eu falei, vixe, pra manifestar agora. Tô brincando. Aí eu falei assim, pode falar. Aí ele falou assim, eu vou um dia na sua igreja, porque eu vi que você viveu aquilo que realmente você falou. Eu vi Cristo na sua vida, esse Jesus que você fala. Só que eu tenho uma contraproposta. Eu quero que você vá no terreiro comigo. Aí eu falei assim, engoli seco. Eu vou, Aí mas aí não vai cheguei acontecer nada, eu sinto muito. Aí eu falei assim, Vai todo mundo aceitar Jesus lá. eu falei assim, mas eu vou ser autorizado a entrar? Aí ele, então, eu vou ter que perguntar lá pro pai, porque... Mas pode sim, você é ser humano e tal, você não vai carregar nada não, né? Ser Eu humano. falei assim, eu não carrego nada. Eu carrego dentro a de presença. Eu falei assim, tá dentro de mim, eu não carrego um não vou com espírito. Bíblia, eu vou respeitar. Eu vou, mas você vai na igreja primeiro. Eu falei assim, Deus, converte esse cara lá pra mim não ter que... Jejum de um Jesus, ano. não quer Jesus, meu Deus do céu, eu faço propósito, Senhor. Pra mim não precisa, tô brincando. Ai, Deus. Aí tava torcendo pra acontecer igual nos Estados Unidos, né? Pra o culto não acabar, né? Dia e noite, noite e dia. E... Aí Só ele- Jesus continua. volta. Aí Continua. ele quer ir embora. Não acabou, fica aí, calma. que ele vai- Calma que tem mais. Ah. Tem a vigília aí. Aí eu fui, conversei até com os meus pais sobre isso. Aí eles ficaram, pô, eu falei, não, eu tô decidido, eu tenho, pô, Deus vai transformar a vida dele, sim, eu creio nisso. Ele tá disposto a ver essa transformação, a ver, desafiou, então beleza. Eu creio que Deus pode fazer. Só que, infelizmente, aconteceu uns problemas pessoais com ele, ele pediu demissão, perdi o contato e eu também mudei de empresa. Esses dias ele até mandou mensagem, esses dias, né? No final de ano, desejando feliz ano novo e tal. Eu falei, que legal. Aí fiquei muito feliz porque ele começou a ir numa igreja. Ah, ele começou aí na igreja? Ele começou na igreja. Ele não largou, ele vai lá, só que ele fala, não, eu gosto dos louvores, eu gosto Encontrei um lugar que me aceitou, assim, e se for pra ser, o Espírito Santo vai trabalhar, né, que é o que falam. Eu falei, nossa, isso aí... Opa, já tá mudando. Aí eu já- disposto a- Aí ele era casado e tinha 2 filhos, né, só que como ele se assumiu, né, assumiu ser homossexual, ele tinha largado e tal, agora ele voltou, tá com os 2 filhos, com a esposa. Falei, cara, obrigado, Jesus. Obrigado. A gente é responsável muitas vezes por lançar semente. Tem coisas que a gente não Não vai vai colher. compartilhar da gente, entendeu? Porque, É que- como diz, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. E eu vi isso do próprio... Eu não lembro o nome dele agora. Ele era um ex-jogador de rock lá, um evangelista que cura... Como que é o nome dele mesmo? Que tem uns dreads assim, não sei se você lembra. Eu sei quem que é, mas Esqueci não o sei nome dele. E ele fala, né? Ele orou por um satanista, tipo, mano de chifre mesmo, Eu um vi vestidor esse de vídeo. preto e tal. E ele tá dando uma palestra e falando, e todo mundo me questionou, porque, mano, tipo, ele falando Jesus pro cara, ele pediu pra orar, ele pegou com as 2 mãos, colocou a cabeça do cara na dele, assim, e começou a orar. E ele falou, né, que após essa situação, mas por que você não fez o apelo? Começaram a questionar ele. Ele falou, cara, porque eu creio no poder da semente. Ele falou. Ele falou, porque eu creio no poder da semente. Eu lancei algo e a minha oração é que outras pessoas encontrem e continuem semeando na vida Semeando. dele. Né? Como continue jogando água na terra, mas de um jeito diferente. Exatamente. Então, tipo assim, vai chegar o momento, porque eu creio que Deus prepara, cara. Deus vai cercando as pessoas e às vezes a gente quer ser Jesus, né? E não funciona assim. E... Desculpa, Você falou sobre isso e cara, é o que eu tenho tentado fazer. Tratado da maneira que tem que tratar uma pessoa. Tem que tratar com educação, dando um bom respeito. E assim, nós amamos a pessoa, mas nós não amamos o pecado. Isso. É por isso que eu falei pra ele, falei, cara, se um dia você quiser conversar, tudo bem, a gente tá aqui pra conversar, sem problema nenhum. Cara, hoje a pessoa conversa e brinca, mas tudo brincadeira, tipo, sadia. Como ela, tipo, tem algumas brincadeiras, assim, voltado pro lado homossexual, mas comigo ele nunca brincou assim. Entendeu? Então, assim, cara, tipo, me trata super na boa, trato com respeito, e eu tento pregar a Jesus com o meu jeito de viver, com o meu jeito de trabalhar, com o meu jeito de fazer. E essa pessoa até falou assim, o pessoal gosta de vir falar com você porque você é bonzinho. Ele falou desse jeito, assim, porque você é bonzinho. Eu falei, Jesus, obrigado. Se ele tá conseguindo ver que eu sou bonzinho, então a semente, o evangelho tá entrando aos poucos, entendeu? Isso tá permitindo que pessoas cheguem perto de você. Mas é Se uma maneira, você- talvez, que eles veem Jesus em você e não sabem como dizer. Isso. Tipo assim, vai falar, você é bonzinho. Quando eu fui sair do estágio, a moça falou pra mim, Estevão, você é bonzinho tal, talvez no trabalho.
Só que foi a mesma pessoa que eu comecei a mandar áudio devocional, ela falou, Estevam, tá muito legal, mas é bom você parar. Eu tive que tirar da lista de transmissão. E aí no final ela falou, não, Estevam, você é uma pessoa boazinha e tal, e ele no estágio, tipo, de várias oportunidades. Uma moça chegou com um problema, que o marido dela tava com câncer no braço, e ela chegou, contou pras analistas, pro chefe, mas quando eu cheguei, ela falou, Estevam, vamos lá embaixo, você ora por mim? Né? E foi uma experiência muito forte que eu tive que Deus falou, tá vendo? E aquele dia eu cheguei atrasado. Ela contou pra todo mundo, mas quando chegou a mim, ela não simplesmente me contou, ela me chamou pra orar por ela. Né? E dias antes eu tinha conversado com ela, até justamente por isso, porque acontece, ela não era casada, ela só era juntada. E quando ela era solteira, ela ia pra igreja com a mãe dela. E ela, tipo, atribuiu essa doença do marido dela e veio falar pra mim, você acha que é porque, né? E a gente falou, olha... Aí, cara, numa boa, Deus me deu uma direção e falou assim, olha, não é porque tá assim, né, que... Eu não creio no Deus que castiga tal, mas se você entende que não é certo o jeito que você está, foi do jeito que eu falei pra ela. Conserta, Eu falei, casa. Ah, não sei o que, mas ele me enrola, né? Brincou assim, tipo... Cara, mas foi nítido. Eu dei esse conselho, falei, cara, se você... Eu não creio no Deus que castiga por causa da situação, mas se você sente que é errado, faz o certo. Mas o pecado tem suas consequências, né? É. Não, mas olha só, eu falei assim com ela numa boa, pra não chegar dando peito. E falei isso pra ela. Aí, tipo, 2 dias depois aconteceu que ela descobriu realmente que era o diagnóstico da tal da dor no braço. E se eu tivesse sido grosso com ela? Quando eu cheguei, ela viu alguém que podia orar. Sim. E aí, quando eu orei por ela, 2 semanas depois, ela mandou uma foto. O cara tinha pedido ela em casamento, elas estavam casadas. Olha que legal. Sabe, Caramba. tipo... Então, é muito louco isso, cara. Porque às vezes a gente pensa que não tá sendo notado. Com certeza. Né? Na verdade, é o que você falou, né? Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Exatamente. A gente pensa que não está sendo visto. Pelo contrário, cara. Os olhos estão sobre a gente de uma maneira que a gente, cara, você tem que vigiar a todo momento. É aquilo, A todo né? momento. Nós somos cartas lidas por pessoas, né? Exatamente. Aquilo que Jesus está escrevendo na nossa vida, a carta não se lê. Ela se apresenta e as pessoas leem ela, né? Então é isso. Onde você está no seu trabalho, tem pessoas lendo sua vida. Sim. O seu jeito de falar, o seu de jeito. falar. Entendeu? É tudo. É difícil, mas não é impossível. Tem hora que você quer esganar o chefe, mas tá tudo certo. Tudo bem. Aí você ora, conta até 10. Fala, não, beleza, Deus abençoe a vida dele. Sim. Aconteceu recentemente uma situação assim. Eu pensei que você ia falar, quando eu esganei meu chefe. Pô, Mas já, 3 dias domínio de... próprio não esteve presente. Eu peguei, aconteceu uma situação lá que todo mundo ficou bem furioso, bravo, ai, tal. Pô, vai deixar falar assim com você? Você não vai fazer nada? Cada um oferece o que tem. Deixa ele, o que ele plantou ele vai colher. Falei, Deus, o Senhor tá vendo, o Senhor é justo. Por que eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos? Vou me desgastar com isso, vou me estressar com isso. Pra quê? É isso. Tudo tá no controle do Pai. É entregar no controle. Glória a Deus. Só um adendo, assim, eu tava falando com você antes da gente começar sobre um livro que eu li que foi indicado por a minha antiga gestora, que é Como Integrar Fé e Trabalho. Cara, e tudo isso que a gente discutiu, que a gente entrou muito no campo profissional, né, é fantástico, assim. Porque ele ensina a gente a nos enxergar como cristãos no meio secular. A gente tem que entender que muitas vezes o ímpio vai ser melhor que nós, porque não é mérito nosso o fato de ser cristão que a gente vai ser melhor que todo mundo sempre, tecnicamente falando tal. E traz todas essas questões, sabe? De a gente buscar essa integração do trabalho, ver as partes boas, entender as pessoas como melhor que você, porque às vezes, né, tem muitas pessoas como cristãos que acham que tem que ser superior a todo mundo, melhor que todo mundo, e não é. Que tem pessoas que dedicaram muito mais, né, tem pessoas que são melhores naquilo, e você tem que ser simples e reconhecer. Né? A partir disso, Deus fazer algumas coisas. Então, fica a dica aí, né? Como integrar fé e trabalho. Eu falaria que é o merchan pro Tim Keller, mas eu acho que ele nem é vivo mais. Mas, tipo assim, ele tem bastante livro legal, e esse foi algo que eu li. Né? Porque é um conflito que a gente enfrenta, como a gente estava conversando, né? Em questão de diversas religiões, diversos pensamentos, até mesmo atritos entre pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil no campo profissional. Então, ele que foi gestor também, né? O Rafa também, às vezes, faz uns eventos. O trabalho que eu tive foram várias equipes de vários lugares, né? Não é fácil lidar com pessoas. Mas, da perspectiva de Cristo, né? De ter o mesmo pensamento que houve em Cristo, isso muda todas as coisas, né? Em todos os ambientes. E você falou que você auxilia na questão dos jovens e adolescentes ou só adolescentes? Dos dois. Dos dois. Dos dois. Como você tem visto essa geração? Essa geração de hoje? Tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico, assim.
Que a gente vê uma geração não um pouco, mas bastante imediatista. Que é tudo para ontem, né? Os jovens lá é uma equipe de 8 que a gente cuida de aproximadamente 40, 50 jovens. Só que dentro desses jovens tem 14, 15 adolescentes, aproximadamente. E aí tem uma equipe dentro dessa separada que foca neles, entendeu? Legal. A gente trabalha com os dois. Recentemente eu até ministrei para os adolescentes lá na igreja e tenho visto que falta instrução para eles. Muitos acabam errando, igual a gente até comentou sobre isso. Mano, aprender com o erro do outro. E eles faltam uma instrução, alguém para andar junto, para ensinar, para instruir. Eles não têm um entendimento. E eu gostaria que eles tivessem entendimento igual eu tive. E não sei como foi de vocês. De conhecer a Cristo. Eu tenho um propósito aqui. Eu vou perder tempo nisso. Eu quero aprender com esse erro do outro. E que a gente está ali para auxiliar. Tenho visto jovens que é comum, né? Serem levados por desejos momentâneos, né? Experiência também. Eu nunca... Já tive esse desejo, mas graças a Deus não precisei passar por isso. Mas tenho visto que precisa de muita instrução para adolescentes, para jovens hoje em dia. Bastante. Ainda mais no lado espiritual, eu digo assim. Uhum. Lado espiritual. Se você perguntar algumas coisas referentes, tem que conhecer, você tem que conhecer. Tô falando pra você, todo dia você vai fazer um propósito de 40 dias no monte, você vai deixar seu cabelo crescer, você não vai cortar, você vai entregar um sacrifício, vai subir no monte, vai queimar papel, vai queimar... Mano, calma. Começa com isso aqui, ó. Pouco. Ora. Entenda o que você tá falando com Deus. Comece a entender a perspectiva do que ele tá falando com você no seu dia a dia. Acredito que hoje o que falta um pouco é isso. Sim. Porque a gente... Se você vê os pastores hoje em dia, uns pastores referência, muitos começaram a pregar e já tiveram título de pastor com 17, 18 anos. Hoje em dia você não vê. É verdade. Por falta do conhecimento da palavra. É verdade. Falta também pessoas para instruí-las, porque eles são novos, são imaturos em muitas coisas. Falta quererem ouvir também. Falta quererem ouvir. Falta eles estarem dispostos. Algo que a gente tem trabalhado e que eu busco muito sempre que eu vou trocar ideia com adolescente, sempre que algum chega, Gui, preciso conversar, mano. Mano, sinta vontade, preciso conversar com você, podemos trocar uma ideia e tal. Falei, não, vamos sim. Mano, uma linguagem informal. Linguagem informal. Muitas vezes ele tá ali, no culto, né, na reunião ali, o pastor tá pregando e tal, mas também entendo, porque não tem tempo para explicar exatamente o que é aquilo. Você já tem um entendimento e a revelação da palavra, você vai, nossa, putz, verdade. Mas para ele, não. Ele precisa de uma instrução, ele precisa de um auxílio, né? Uhum. Precisa ser um pouco mais desenhado. Mais mastigadinho, né? Sim. E aí eles ficam meio avoados, assim. Muitos jovens também entram na igreja agora, então não é questão de idade, né? É questão de relacionamento, mas a gente tem feito muito trabalho para familiarizar eles, para eles sentirem confiança na gente, porque acreditamos que nós não só como líderes, mas por tempo de casa, para auxiliar, para estar ali, para viver como família realmente. Sim. Mostrar que se precisar de ajuda em questão pessoal, tá faltando um alimento na sua casa, a gente está aqui para te ajudar. Tá faltando isso, tá aqui também. Não é só a gente... não, vem aqui. A gente vai orar por você e tá... Mano, tem coisa que eu posso fazer. Eu posso ir ali no mercado. Você tá precisando do quê? Uhum. Você precisa só sair. Vamos ali trocar uma ideia. Vamos ali tomar uma casquinha. Pô, R$3,50 uma casquinha. Vamos ali. Você precisa conversar às vezes. A gente ter esse balanceamento. Acho que é algo que muito hoje em dia pesa. Às vezes é só um abraço. Às vezes é só um abraço. Sim. Às vezes ele tá indo ali, durante muito tempo, até um testemunho. Teve um evento na Ebenezer uma vez, que o presbítero Caio, né? O Vini conhece ele bastante. Nossa, muita gente boa. O presbítero Caio, vários jovens, a gente separou em vários grupos e pegou os líderes assim e montou equipes de homens e de meninas. A gente sentou para conversar e ali a gente, mano, praticou a palavra, que é o que a gente faz lá na Ebenezer hoje. Mano, confesse seu pecado, aquilo que te chateia, que te magoa, que você guarda dentro de você, que pode gerar um rancor, que pode te
te atrapalhar na caminhada com Cristo, mas para que a gente ore que você vai ser transformado por isso. Não é para gerar fofoca nem nada disso. E ali eu confessei algo que me incomodava muito, referente ao meu pai. Todo mundo sempre olhou e falou, nossa, você sempre grudado com seu pai e tal, mas eu não tinha um relacionamento de pai e filho, assim, dentro de casa. Às vezes. Via ele, chegava lá, abraçava todo mundo e tal, beijava todo mundo e tal, e eu, pô, aqui dentro tem isso. Mas, igual eles, eu sou filho, eu quero ter um relacionamento um pouco mais próximo. Nossa, sem, mas é algo que eu guardava. E às vezes não era nem talvez uma realidade, assim. É o que eu guardava. E a gente faz esse trabalho hoje em dia que, nossa, o que está acontecendo? A gente vai orar e Deus vai transformar. E você vai ver a diferença nisso. E você vai pregar isso para os seus amigos, porque você viu o que Deus fez na sua vida. Eu não tenho acesso aos amigos que tem lá na sua escola, mas você está lá todo dia. Sim. Então você vai falar isso que Deus está fazendo. Ensinando, vai instruindo assim aos poucos. Sim. Entende? Legal. Queria te fazer uma pergunta, já está quase caminhando para os finalmente aí. Poxa, que pena. É hora de fazer aquele... Queria fazer uma pergunta para você. O que o Espírito Santo tem soprado no seu coração para agora e para o futuro? Seja para você ou, enfim, sobre o que ele tem preparado para você, algo que você queira compartilhar. O que tem queimado no seu coração nos últimos dias? Pro futuro eu preciso pegar as cartas para jogar aqui na mesa. O Espírito Santo tem falado muito comigo para focar muito nessa área de auxiliar, de instruir. Tenho visto que ele tem me colocado na vida de algumas pessoas e colocado pessoas na minha vida no qual eu preciso de conselho, mas muito mais que pessoas estão precisando ser aconselhadas. E é o que a gente falou no começo, a questão da humildade de reconhecer. Não é por soberba nem por nada disso. Muito pelo contrário, Deus sabe o som do meu coração e sabe a intenção daquilo. E o que ele tem falado muito comigo é que não preciso... por experiência, eu não passei, nunca bebi, nunca casei, nunca... Mas como que ele tem colocado pessoas que são casadas pedindo conselho pra mim? E eu, pô, o que eu vou falar? Eu nunca vivi isso, mas não é por sua experiência. O que a palavra diz? O que o Espírito Santo está direcionando para aquela pessoa? Ora, me busca e a gente vai orar junto, vamos ver o que Deus quer falar? Porque se fosse caso, né, próprio Paulo, ele começou a conciliar todo o casamento e né, ele se absteve disso, né? O que a palavra fala sobre isso, né? Então, Deus tem, colocado muitas pessoas na minha vida que eu não tive experiência, mas está firmando muito mais no meu coração e no meu entendimento de que não é sobre o que eu vivi. Porque muitas coisas eu não vou viver. Eu não vou precisar voltar para o mundo para desviar, para ter experiências lá, para voltar para pregar. Não preciso disso. Tem muito falado comigo, não é sobre você, é sobre mim. Você não tem nada para oferecer, mas eu, através da minha palavra, tem muita coisa para poder ser falada. Mas eu tenho esse entendimento que a gente falou também. Estar disposto a ser apenas um instrumento. Deus, eu sou apenas um instrumento. O Senhor me direcionar, é isso. Amém. E para o futuro, tenho focado muito mais nessa questão de auxiliar adolescentes. Legal. De auxiliar adolescentes, jovens, estado em mesa com pessoas que falam de Jesus, que o foco é Jesus, que o alimento é Jesus, né? Igual a ceia. Não é só um pão e o suco de uva, né? Se você for olhar o contexto, Paulo Borges fala sobre isso. Ele falou, é o trigo que foi triturado. É isso que você está mastigando. A uva que foi amassada para poder gerar. Lembre-se de mim, é do trigo que foi triturado, da uva que foi pisada. Tudo aquilo que passou para que você lembre. Não é só você pegar e tomar, vamos ceiar aqui com Cristo. É muito mais que isso. Algo que ele tem falado muito comigo é algo mais profundo referente a isso. Ter um entendimento realmente. Cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas. Saber que eu carrego algo evangelístico para cuidar de vidas, assim. Auxiliar, estruturar. Servir nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, hein?
Você tá louco. Vai ter que ter a parte 2, né? Não vai ter jeito. Já está convidado para a está- parte 2, já. Já chama, já. A gente garante que o Vinícius vai estar aqui na parte 2. Vai, a gente com garante. certeza. A gente Foi o cola ele na O cadeira melhor aqui. guitarrista que você já tocou e vai estar aqui na nossa mesa. Filho, Vini é bom A demais. gente traz o Estevão também para fazer uma... Eu não queria Sim, falar sim, nada, mas o uma menino é pontinha. bom mesmo. o Vinícius. A bênção demais. E a gente queria te agradecer aí pela sua disposição, pelo seu tempo, estar aqui com a gente. A gente está gravando no feriado de 7 de setembro, né? Para quem não sabe. Poderia estar dormindo até 10 horas. Mas a gente queria agradecer aí pelo carinho aí de estar conosco na mesa. A gente sabe, às vezes, com a correria do dia a dia, assim, né, nem sempre é possível, né? Os ministérios na igreja, trabalho, né? Integrar tudo isso. Mas te agradecer mesmo por esse tempo, essa conversa que muito nos edificou. Falo por mim, me edificou bastante essa conversa com você. E como uma forma de gratidão, a gente sempre tem aqui para os nossos convidados especiais. Esse aqui é um presente aí do podcast Juntos na Mesa para você. Obrigado. Ele tem um propósito, esse kit. Quer comentar um pouquinho, Cauê? Então, esse kit é um kit que a gente expande a nossa mesa. Exato. Você está levando um pedacinho da nossa mesa para você poder compartilhar com alguém. Vai vir um jovem, um adolescente, que seja alguém para poder... Cara, eu queria conversar com você. Cara, e a gente espera que Deus te traga à memória esse kit na hora que a pessoa fala assim, eu quero conversar. Não, tá bom, vamos lá em casa que eu tenho uma bolachinha, tem um chazinho, tem uma bolacha, tem um chá, tem 2 xícaras aí, para você poder... Vamos lá tomar um chá, comer uma bolachinha lá e a gente troca ideia, conversa, a gente ora. E esse é o intuito, de você poder expandir essa mesa aqui, que tá aqui em casa, virou ativo do podcast. Não é mais minha essa mesa, mas tá tudo certo. Mas é que para a gente poder expandir essa mesa, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém. Que você possa alcançar essa pessoa e que essa pessoa possa expandir a mesa alcançando outra pessoa. Amém. E assim a gente gerar um ciclo, que o evangelho possa ser propagado da melhor maneira possível. Então, esse é o intuito desse kitzinho aí. E a gente pede para que você não compartilhe com a sua mãe e com o seu pai, porque você já tem um tempo de mesa com eles. Sim. Mas que Deus coloque no seu coração a pessoa que precisa ter um tempo de mesa com você. Amém. E que você seja abençoado através disso. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim, não tem preço que pague. Se vocês chamar até fora de hora pra gente sentar aqui sem gravar pra conversar, Opa! pode ter Já certeza. juntou mais um na lista, Porque- então. Faz o seguinte, Gui. Já aproveita o kit aí e me chama lá pra tomar um café. Não, você já teve o tempo de mesa com ele aqui, não Já vem que não. você nunca chamou, né, cara? Mas aquele churrasco que você falou é do Bruno, né? Do Tá Bruno. bom, a gente se aceita. interessou, isso Ô, aí. beleza. Já sei. A gente gosta de fazer um Você ia churrasquinho. trazer o assim. Bruno aqui, né? A gente gosta de fazer um churrasquinho e tudo mais. Mas eu quero agradecer vocês aí por terem aberto a porta, né? Me convidado, terem confiado, né? Até mesmo porque primeira vez que nós nos aceitamos à mesa juntos, né? E compartilhamos do mesmo Cristo que nós cremos, né? A gente pode ver que não é sobre a intimidade entre nós, mas aquilo que nos liga. Quem está Uau. intermediando, Quem né? está entre nós, né? Queria foi agradecer a a vocês por terem visto e confiado, né? Até mesmo na indicação do Vini também. E tô aberto aí, sempre que tiver uma oportunidade, um espacinho na mesa aí, eu sento até no chão se for preciso. Mas eu prezo muito por momentos assim, porque até eu saio muito edificado. Glória a Deus. Pode deixar que Saio muito edificado. vai ter outros convites para termos outras mesas sem câmera, Sim, claro. sem nada disso daqui. Você está sentado na minha cozinha, a gente dá um jeito aqui e acaba gravando, mas vai ter outros momentos para a gente poder compartilhar daquilo que... E o podcast começou assim, começou com compartilhamentos, com horas e horas e horas de conversa, e a gente falou assim, cara, a gente tem que expandir isso. Parabéns pela ousadia de vocês, porque muitas pessoas ficam procurando, olhando só para o empecilho, né? Olha só para o problema ao invés de olhar para a solução. Vocês, igual você falou agora, começou com compartilhamento de ideias, então, vidas podem ser edificadas, podem ser alcançadas através daquilo que a gente está falando, Cris. Por que a gente limita só aqui, né? Foi essa... Parabéns Esse foi por o- esse foi o trabalho. propósito. Creio que tem muitas pessoas que são edificadas, Glória a Deus. vendo e acompanhando o trabalho, Amém. e vai alcançar muito mais gente aí. Amém. Queria que você aproveitasse agora, você olhasse para essa câmera aqui, desse um tchauzinho, oi, brincadeira. Se você quiser comentar um pouquinho da sua igreja, algum culto, trabalhos, né? né? Os trabalhos que vocês fazem, de repente, ou dias, horários de cultos, fica à vontade aqui. O que você quiser compartilhar, não sei se você tem
alguma coisa nas redes sociais também, alguma coisa que você queira compartilhar sua, cara, esse momento é seu para você falar com o pessoal aí, para eles te conhecerem um pouquinho mais. Pode mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai. Mãe, minha namorada, linda, futura esposa. Aí sim, tá gravado. Pra casa já. Guilherme Santos GHM é o meu Instagram. GuilhermeGHM.19. Vocês procurarem lá, sempre estou compartilhando coisas, buscando pregar Cristo até mesmo no Instagram, que a gente usa para muita coisa para se propagar, mas não é para isso que a gente está aqui, né? Gostaria de convidar a todos e até vocês também para o evento. A gente vai ter uma vigília agora, do dia 15 para o dia 16, de sexta para sábado. A gente vai ter um culto, a disponibilidade de vocês. Congrego na Ebenezer, estão convidados, portas estão abertas. Não tem rótulo, tá? Somos uma família. Ebenezer, do Jardim IP, Estrada dos Casas 2911. Tá bom? Todos estão convidados. A porta sempre vai estar aberta. Somos uma família, sempre lembrem-se disso. E precisando de qualquer coisa, é só chamar lá, conta com o pessoal aqui que a gente está tudo junto. Amém, glória a Deus. É isso aí. Agradecer o Tevinho aí também pela participação aí como podcaster, anfitrião aí na nossa mesa. O Vini que segura que não vou mais sair dela. Obrigado também, Tevinho, pelo seu tempo, a disposição de estar aí com a gente, né? Nesse início aí de temporada aí, né? Que a gente tá, o contrato aí CTD, né? Contrato CTD. Sim. Mas agradecer você pelo tempo. Se você quiser comentar alguma coisa também. Cara, quando terminar aqui, eu quero feedback, né? Mas enfim. Mas, cara, agradecer muito. É uma honra sempre estar com vocês. Assim como o Gui fala, eu gosto de conversar bastante. Vocês me conhecem, né? Quando é pra falar de Jesus, às vezes o Rafa vai me deixar em casa só pra deixar. A gente fica lá 1 hora na frente de casa conversando e tal. Os vizinhos até já sabem que é o Rafa, então a gente fica lá conversando. Cara, quando para pra falar de Jesus, se deixar, vai horas, o dia, né? Então, estar aqui é uma honra mesmo, né? Poder conhecer um pouquinho mais da história do Gui, porque até então a gente conhecia foi pouco. Foi na casa do Bruno, a gente trocou algumas mensagens algumas vezes falando de trabalho, mas é muito legal, cara, porque a gente sempre, como eu estava falando com o Rafa ontem, sobre a passagem de Elias na caverna, que ele pede a morte porque ele acha que só tem ele. E aí Deus fala para ele, olha, tem 7.000 homens que não se dobraram. E a cada vez que a gente senta numa mesa como essa e começa a ver histórias, a história dele cuidando dos adolescentes, eu conversando com o Rafa, coisa que Deus está fazendo, eu ir num lugar e conhecer uma pessoa super influente, a pessoa simplesmente ser só mais o pastor daquela igreja, aquela pessoa simples. Falei, Deus, obrigado, porque a sua palavra realmente ela é real. Ainda existem pessoas. Ainda existem pessoas que clamam, que vivem de verdade, que vivem dessa verdade. Né? Então, cada vez que nós nos sentamos na mesa, é sempre uma honra, cara. Que legal. E eu fico bastante feliz, assim, de participar e de poder ouvir várias histórias e ter isso comigo. E quando eu oro às vezes à noite, eu falo, Deus, eu estou orando aqui, mas eu sei que ao redor do mundo tem outras pessoas nesse mesmo momento, né, buscando pelo mesmo propósito, que não se renderam, né, e isso me faz querer continuar, né. Glória a Deus. É bom quando outra parte do corpo encontra a outra para fazer a conexão, né? A junção. É isso. É você ver o corpo funcionando. Vamos pro tape 2 aqui, tô brincando. Mas, Tevinho, obrigado mesmo. Imagina, tamo Você sabe junto, que galera. você já é de casa, você sabe disso, eu já sempre falei isso. Mora no meu coração, um amigo muito querido. E o contrato CTD é até a eternidade, tá? Na verdade, é um MEI que você abriu aí, entendeu? Aí você vai... entendeu? Então fica em paz que você estará sempre conosco. Então, Estou lá, deu uma dor de barriga em alguém, Estevão. Você é igual o Severino lá do... Estevão, você consegue cobrir férias? É isso. Mas é isso, obrigado pela disponibilidade, pelo coração disposto a servir de vocês dois. Amém. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Amém. Que possa ser um feriado prolongado da melhor maneira possível, mas que eu costumo falar que seja na presença de Deus. Amém. Amém. Porque sem a presença dele nós não somos nada. E eu nem quero. É isso aí. Então, se não for por ser ir junto, eu não vou. É Eu isso quero a aí. tua presença. Exatamente. Ser como Então, Moisés. Então, assim, Deus abençoe. Obrigado mesmo. Tamo junto, tem o seu contato. Já ficou... Eu falo que a partir do momento que o Rafa apresentou um amigo dele, ele vira meu amigo. A partir do momento que o Vini apresentou um amigo dele, ele também vira meu amigo. Então, você já está na minha lista de oração e na minha lista de amizade também. Então, a porta da minha casa está aberta. Fica à vontade. Quando quiser conversar e não tiver ninguém, chama o Cauê lá e fala, Cauê, e aí?
mano, nós Encher troca o ideia. saco. Se Mano, eu não me perder de novo. não se perde não. Se perde não. O Espírito Santo vai guiar, fica tranquilo. Mas Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o projeto com os adolescentes, com os jovens lá. Que possa ser um projeto produtivo, um projeto do coração de Cristo. E eu sei que Cristo está guiando tudo vocês lá, cara, para impactar essa geração. Nós temos que incendiar essa geração. Essa geração precisa ser incendiada da melhor maneira possível. E igual o Estevinho falou, eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas com o coração disposto a servir. Com pessoas com o coração de falar assim, cara, eu vou gastar minha vida para te honrar, Jesus. Quem não serve, não serve. Gostei. Vários jargão, vou começar a anotar aqui. Mas é isso. Obrigado pelo seu coração, irmão. Deus abençoe. Agora eu tenho um recado para você. Para você mesmo que está aí nos assistindo. A promoção ainda está valendo. Deixar o like ainda está de graça. Sim, compartilhar também. Compartilhar também e ainda vai ganhar oração de graça, mas tá valendo até o final do ano. Ano que vem a gente vê, acho que a gente vai manter a promoção. A gente vai ver se vai ficar renova. de graça também. Mas a gente quer que você nos ajude aí, deixando o like, compartilhando, seguindo a gente lá no Instagram, @juntosnamesa. Tá, gente? Vamos fortalecer o canal. Lá no Instagram a gente já tá quase chegando ali aos 900 inscritos. A gente tá querendo preparar um episódio especial de mil seguidores. Já tá né? no... No YouTube a gente tá precisando dar uma forçadinha a mais aí e tal, crescer um pouquinho mais o canal. Então, gente, não deixa de se inscrever. E o like, como a gente sempre fala, é para que o próprio YouTube possa recomendar esse conteúdo para quem está nos assistindo. Então, se você não gostou também, pode deixar o dislike, não tem Que a problema gente nenhum. vai ver onde a gente errou para poder... Exatamente. Ou a gente vai fazer... E vai continuar e você vai continuar dando não like lá e a gente vai continuar. Porque o mantenedor da mesa não é eu, não é o Rafa, não é o Vini, não é o Estevão, não é o Vini. O mantenedor da mesa é Cristo. Exato. E a gente vai falar o que ele quer que a gente fale. Mas deixa aí nos comentários da história aqui, de tudo que o Guilherme compartilhou aqui com a gente, do que nós conversamos, o que vocês acharam. Se você tem uma ideia de algum tema de episódio, dos episódios temáticos que a gente faz, deixa aí também. Eu quero recomendar alguém para o podcast, chama a gente lá no Instagram ou deixa aí no comentário, a gente vai atrás, porque como a gente sempre fala, o propósito é expandir essa mesa para todo mundo poder participar. Amém? Amém. É isso Então aí. é isso. Então tá bom. Queria agradecer também a nossa produção aqui, a Tainá, que estava meio doentinha ainda, está um pouquinho, mas já foi curada em nome de Jesus. Amém. Tá aí com a gente, sempre nos ajudando. Obrigado Agora são duas, mesmo. né? Agora são duas na Agora produção. são duas, né? A Maitezinha aí também. Glória a Deus por isso. Obrigado, viu, Tainá? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe. Glória a Deus.